encontrar um modelo matemático que expressa a quantidade de uma substância que está se desintegrando, né? Encontrar um modelo que expressa a quantidade em função do tempo é um modelo clássico de aplicação de equações diferenciais. Eu tenho um exemplo de uma substância, né, que a taxa de desintegração é proporcional à própria substância. Ou seja, eu posso expressar matematicamente essa situação assim, né? Eu tenho lá, ó, a taxa de desintegração da substância, eu chamei de Q a quantidade de substância existente em cada instante T, né? Porque em cada instante T, a quantidade da substância muda. E a taxa de variação também. Então, se o problema está dizendo que nessa substância a quantidade, a taxa de desintegração é proporcional à própria quantidade, então eu estou colocando dQ e dt como a taxa de desintegração. A proporcionalidade eu estou expressando como menos K, né? Isso aqui é uma constante de desintegração da própria substância, vezes a própria quantidade. Então, veja, a taxa, né, de desintegração, que é o dQ dt, é proporcional à própria quantidade. Né? Em cada instante t você tem uma quantidade, em cada instante t você tem uma taxa de desintegração. Então, matematicamente, é assim que a gente escreve essa situação. Né? Bom, em geral, né, a gente tem a taxa, né, problemas de EDO, de aplicação, normalmente você tem a taxa daquela substância, da quantidade, e quer obter a própria quantidade. Então, eu vou obter aqui um modelo que expressa o Q em função do tempo, né? Por enquanto, eu tenho a taxa de Q, né? A taxa de variação de Q em relação ao tempo. Ok, então, veja, nesse problema específico, eu vou, né, além de expressar o modelo Q em função do tempo, eu vou encontrar a constante de proporcionalidade, esse K aqui, né? Que essa constante é da minha substância específica, né? Cada substância tem uma constante de desintegração. Bom, ok, então, nesse caso específico, eu montei esse probleminha falando o seguinte, estou dando uma informação, essa informação que eu estou dando aqui, estou falando assim, essa substância, ela se decompõe, né, uma substância radioativa, de modo que após 1.200 anos, eu perdi 36% da quantidade de substância lá na minha amostra, né? Tem uma substância lá e eu perdi, então, 36% dela, após 1.200 anos. Bom, então, eu vou modelar, então, vou encontrar, então, um modelo matemático para expressar quantidade em função do tempo, né? E também claro que eu vou encontrar as constantes envolvidas no problema. Então, eu tenho aí um problema de aplicação de equação diferencial. Essa daqui é uma equação diferencial, né? É uma equação diferencial. Essa é uma equação diferencial bem simples, né? O primeiro modelo que nós vimos, que eu consigo separar as variáveis, né? Para resolver essa EDO, né? Basta separar as variáveis. Separando as variáveis, né? Eu passo, então, o que tem quantidade Q de um lado e a outra variável T do outro, né? O K é uma constante uma constante que não depende do tempo, né? É uma constante da própria substância. Separei as variáveis, né? Passei o dt para lá multiplicando, passei o Q dividindo. Tenho uma EDO de variáveis separáveis, né? Basta, então, integrar. Integrei dos dois lados, é assim que a gente resolvia, né? A EDO.
E veja, a integral de dq sobre q, nós sabemos que é o ln, né? É o ln, é uma integral imediata, né? Ln do módulo de q. Como q é a quantidade, então q é uma variável positiva, né? Aqui, eu posso tirar o módulo, né? Lembrando que eu tenho aqui, essa outra constante aqui é a constante de integração, né? E aqui, então eu tenho duas constantes, a constante de integração, que eu vou encontrar, né, para esse problema, o valor dela, e a constante de desintegração, né? Ok. Bom, lembrando que o meu objetivo sempre é expressar, né, nesse probleminha, nesse tipo de problema, né, é expressar a quantidade da substância em função do tempo, né? Então, eu vou eliminar esse ln daqui, fazendo o quê? Exponenciando dos dois lados a minha equação, né? Passando a exponencial dos dois lados, né? Se A é igual a B, então E elevado a A é igual a E elevado a B. Então, eu vou passar a exponencial dos dois lados. Passando a exponencial, então, olha aqui, né? Passei a exponencial na minha equação, né? Por que eu passei a exponencial? Porque eu quero eliminar o ln, eu quero deixar só q é igual a alguma coisa, né? Bom, então veja, E elevado a ln, né? Do E elevado a ln de q é o próprio q, né? Eu tenho duas funções inversas aqui. Do lado de cá, né, eu tenho essa exponencial que eu posso, né, reescrever assim, né? Eu posso quebrar, né? Quebrar um produto. Por quê? Meu objetivo é separar o que não tem que, né? Na verdade, aqui, olha, então, E elevado a menos kt mais c é esse produtinho aqui, né? Então, E elevado a c é uma constante. Eu chamei de constante C1, certo? Bom, agora nós vamos entender o que é essa constante C1. Veja só, para esse modelo, né? Então, veja, eu já tenho aqui um modelo matemático que já está ficando bom, né? Eu tenho a quantidade da substância, né? Em função do tempo que eu quero, era o que eu queria fazer. Mas eu ainda tenho a constante de desintegração e uma outra constante C1 aqui, ó, que na verdade é E elevado a C, né? Que é a constante de integração. Chamei de C1. Bom, na verdade, para encontrar essa constante aqui, basta pensar que para t igual a zero, né, no tempo zero, a quantidade da minha amostra era uma quantidade inicial, que eu estou chamando de Q0, né? Então, eu tenho essa quantidade, né, uma quantidade inicial, certo? Bom, então, se eu jogo t igual a zero nesse modelinho, se eu jogo zero aqui, né? O que acontece? Eu tenho, então, E elevado a zero, né? Que é 1. Então, e a quantidade Q? É Q0, né? Então, eu substituí Q por Q0 e o T por 0. Então, eu fiquei com essa situação aqui, né? Ou seja, o que nós concluímos? Que o Q0 é 1, né? Ou seja, é C1, desculpa, é C1. Aquela constante, né, que eu tinha chamado de C1, é Q0. Então, veja aqui, olha, né, o C1 é Q0. Então, eu posso voltar no meu modelo, né, eu posso voltar aqui nesse modelo e substituir o C1 por Q0, tá? Então, com isso, eu vou ficando com o meu modelo, né, bem específico para minha substância, né? Então, veja só, eu tenho aqui um modelinho matemático que expressa a quantidade em função do tempo e eu tenho já o Q0, que é a quantidade inicial da substância, falta só encontrar o K, né?
o K, que é a constante de desintegração dessa substância. Bom, para encontrar o K, eu vou usar uma informação extra aqui, né? O problema diz que, após 1.200 anos, eu perdi 36% da substância. Se eu perdi 36%, então após 1.200 anos, eu tenho 64% da substância inicial, do Q0, tá? Então, eu posso, aqui nesse modelo, no lugar do Q, substituir 64% de Q0, né? E no lugar do T, eu vou jogar 1.200, certo? Com isso, eu vou ficando com uma equação, né? Para encontrar o K, né? Que só falta encontrar o K. Então, essa é uma informação extra, então, para essa substância específica. Então, eu vou jogar, no lugar do Q, vou jogar 64% de Q0, né? Que é o que sobrou. Sobrou 64% de Q0, já que eu perdi 36%. Bom, então, continuando, então, né, como eu disse, substituindo, então, o Q por 64% de Q0 e o T por 1.200, né, que é a minha situação, 1.200 anos, eu tenho, então, essa equação aqui. Fiquei com essa equaçãozinha. Veja, é uma equaçãozinha, né, onde eu consigo encontrar o K agora, né? Então, veja, Q0 é a quantidade inicial conhecida, né? Simplificando aqui essa fração, dividindo tudo por 4, né? Eu tenho, então, veja, estou ficando com uma equação bem simpática, né? E o que eu vou fazer? Como eu quero isolar o K, eu vou aplicar o ln dos dois lados. Apliquei para quê? Para poder isolar o K, né? Tirar o K lá do expoente, né? Como eu tenho e elevado a isso aqui, né? A função inversa da exponencial de base e é o ln. Então, eu aplico o ln dos dois lados. Olha, apliquei ln dos dois lados. O que acontece? Né? Por propriedade, eu posso pegar esse expoente aqui e jogar ele para baixo. Ó, menos K 1.200, eu jogo ele para baixo. Né? A propriedade aqui ó, na frente, jogo ele para frente. Isso é propriedade do ln. Então, o que acontece? Eu fiquei com menos, esse expoente aqui, menos K 1.200 na frente aqui do ln, né? Usei propriedade. Mas aí ficou ln de E, que é 1. Bom, então, eu tenho essa situação aqui, olha. Esse 2 aqui, também posso jogar para frente, tá? Como expoente, usando a mesma propriedade. Ok. Então, eu tô nessa situação, olha, né? Com isso, ficou fácil isolar o K. Passei 1.200 dividindo, né? Posso simplificar, então, por 2, né? E aí eu tenho o valor do K, olha. Depois multipliquei tudo por menos 1, achei o valor do K, tá? Então, esse é o valor do K, certo? É o valor da minha constante de desintegração.